salvação para aquelas pessoas que estão perdidas, que estão em trevas. Então, o que acontece? Hoje eu vou pregar num texto que é muito conhecido e talvez o texto mais importante do Antigo Testamento. Esse texto, no pensamento do Dr. Martin Lloyd Jones, que foi um grande pregador inglês do século XX, ele disse que é a única explicação para o que acontece com o mundo. No finalzinho, aliás, no começo do século XX, 1910, 1900 e alguma coisa, o jornal Times, da Grã-Bretanha, de Londres, fez uma pergunta, né? O que está acontecendo com o mundo? E o Chesterton, que talvez tenha sido um dos maiores colunistas, ele tem até um livro com esse título, né? O que há de errado com o mundo? Se eu não me engano, também do começo do século XX. E ele respondeu, eu. Dizendo que o grande problema do mundo é a humanidade. E aí nós fazemos constantemente essa pergunta: por que tanta coisa ruim acontece? Por que catástrofes naturais acontecem? Por que nós estamos diariamente ouvindo coisas terríveis nas mídias sociais? Quando eu morava em Recife, havia um programa que o jornalista, o nome dele era Cardinô. E Cardinô dizia o seguinte, que ele fazia propaganda de um sabão, que era assim, o sabão era tão bom que lavava até alma cebosa. E ele dizia que o jornalzinho de manhã, se você espremesse, saía sangue. E é mais ou menos isso que acontece. As mídias sociais hoje você é bombardeado com más notícias. Eu não sei como é que nós vamos viver depois de uma notícia tão triste, tão perversa, uma notícia que nos abalou tanto. Belo ter se separado de Graziano, eu não sei, mas isso é um exemplo de catástrofe, de absurdos. Mas nós temos enchente no Rio Grande do Sul, nós temos 2 guerras em andamento, nós temos uma violência urbana evidente. Todo cidadão hoje anda com medo. Então você olha assim para o mundo e pergunta: o que é que deu de errado? E aí a sociologia vai tentar explicar, a psicologia vai tentar explicar, a filosofia vai trazer uma outra explicação. A pergunta é: será que essas explicações são suficientes? Será que as pessoas são más por conta do ambiente em que elas nascem e são criadas? Será que é o ambiente que influencia? Ou será que naturalmente nós nascemos maus? Então, queridos, eu gosto muito da frase do C.S. Lewis. Ele fala de uma outra perspectiva, do desejo de satisfação. Não mais no desejo, na percepção de você olhar as coisas e ver que alguma coisa está errada. Ele diz o seguinte: eu descobri em mim mesmo desejos que nada nesta terra podem satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para um outro mundo. Talvez a explicação lógica, a única explicação lógica para tudo que nós estamos vivendo atualmente é porque alguma coisa deu errado, mas lá no princípio. Então, queridos, quero convidá-los a abrir suas Bíblias em Gênesis capítulo 3. Gênesis é o nome do livro, do primeiro livro da Bíblia. Esse nome é uma herança grega, a Septuaginta. Né? A Septuaginta era uma versão do Antigo Testamento traduzido do hebraico para o grego 200 anos antes de Cristo. O nome do primeiro livro da Bíblia em hebraico são as primeiras expressões. Capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio. Em hebraico é Bereshit. Então, o livro em hebraico se chama Bereshit. Quando foi traduzido para o grego, melhorou. Gênesis, que significa origem.
Então, Gênesis, capítulo 3, e nós vamos ler o relato mais triste da história. Se você não sabe explicar por que Capitu traiu Bentinho, lá de Dom Casmurro, ninguém consegue explicar. Talvez a explicação mais óbvia de tudo que está acontecendo de errado no mundo está aqui, nesse livro. Ao contrário de que muitos não têm explicações para a literatura, eu ofereço uma explicação para tudo que está de errado no mundo, de acordo com esse texto. Gênesis capítulo 3, versículo de 1 até o versículo 11. Eu vou passar rapidinho por alguns versículos e vou me deter mais nos versículos 8 e 9. Então, diz assim, palavra de Deus. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Versículo 5. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para delas se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Versículo 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Oremos ao Senhor. Santo Deus, estamos diante da tua palavra perfeita, inspirada pelo teu Santo Espírito, e nós suplicamos, ó Deus, nessa hora que o Espírito Santo que a inspirou a aplique em nossas vidas. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. O desafio para Ibrahim vai ser desenhar uma árvore e alguém escondido atrás da árvore. Não sei se vai conseguir, mas vamos lá. Esse é o grande desafio. No final do culto eu quero ver. Então, queridos, esse capítulo ele é o mais importante do Antigo Testamento. Eu diria que um dos mais importantes das Escrituras. Sem esse capítulo, nós não teríamos como explicar a razão pela qual Jesus veio, nós não teríamos como explicar por que as pessoas fazem as coisas que nos assombram, que nos assustam. Nasce uma criança e nós vimos assim um bebezinho tão bonitinho. Você vê o pastor Lacerda aí com 82 anos, mas ele já foi um bebezinho, bonitinho. A mãe botava assim, menininho de vovó, pois é. Hitler, talvez a pessoa mais perversa, já foi um bebezinho. E aí o interessante é que nós não ensinamos aos bebês a fazer coisa errada e eles fazem. De onde é que vem isso? De onde é que surgiu? Então, queridos, eu quero mostrar para vocês que aconteceram algumas coisas aqui. Quero que você observe rapidamente o diálogo que há entre essa serpente e a mulher.
Essa serpente, nós sabemos por informação bíblica lá de Apocalipse, que é o próprio diabo, o próprio Satanás, o cramulhão, o cão, o bicho velho, aquele a quem a gente não pode dizer o nome. Então, essa serpente você já sabe que é Satanás, porque nós devemos confiar na exegese de João lá do Apocalipse. Diz o seguinte, vou ler novamente o versículo 1, para mostrar o quanto que ele é capaz de distorcer. O próprio Jesus vai dizer que ele é o pai da mentira. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Primeiro ponto, Satanás, ele é uma criatura de Deus. Satanás não tem o mesmo poder de Deus. Satanás, ele não está assim. Às vezes tem crente que pinta um quadro entre Deus e Satanás, parece que são deuses rivais. Parece que está no ringue Rock Balboa e Apolo. E quem é o Rock parece que é Jesus, é quem está apanhando. Ou seja, ele é uma criatura, seus poderes são extremamente limitados. Agora, a gente não pode brincar, achar que ele é um totozinho, um pet. Não vou brincar com esse petzinho aqui, não. A Bíblia diz que ele veio com propósitos bem específicos. Quais são? Pronto, então você entra nessa se você quiser. Então ele está aqui diante da mulher e ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? E aí, para você entender essa passagem aqui, você tem que ler junto comigo o versículo 15 do capítulo 2. O Senhor Deus colocou o homem, Adão, no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Versículo 17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Com certeza. Coma de tudo. Agora, se você comer dessa árvore aqui, você vai morrer. Então a serpente chega e diz: é verdade que não pode comer de nenhuma delas? Eva, ela diz o seguinte: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Beleza. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Também era o zelo de Eva, mas ela acrescentou alguma coisa à palavra de Deus, que não deveria. Mas, versículo 4: disse a serpente à mulher: certamente não morrerá. E aqui você tem palavra de Deus versus palavra do diabo. Palavra de Deus: se você comer, você vai morrer. Palavra do diabo: você não vai morrer. E aqui nós temos um diálogo, e logo nos versículos seguintes, temos a pegada da tentação, da consumação dos efeitos imediatos do pecado. Versículo 6, quando a mulher viu, eu quero que você olhe para o texto e perceba que a tentação tem tudo a ver com os nossos sentidos. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, então nós temos aí já dois sentidos, visão e palato, né? Era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Ou seja, a ideia é mais ou menos assim: eu não sei como era o fruto, não sei se eu faço assim ou assim, não sei. Então ela pegou, comeu, e o seu marido que estava ao lado deu para ele, ele comeu também. Ou seja, Adão, que tinha recebido a ordem de proteger o jardim, de ser o sacerdote e cuidar da sua família, ele foi omisso. Omisso. Comeu. O efeito imediato: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para se cobrirem. Meus queridos,
Você percebe que a atitude humana para cobrir os seus erros, ele é extremamente efêmera. Quanto tempo dura uma roupa de folha de figueira? 2 dias? Um mês? Uma atitude extremamente efêmera na tentativa de cobrir algo extremamente sério. Eles pecaram, mas tentaram cobrir. E aí alguém diz, mas pastor, onde é que você está querendo chegar? Estou querendo chegar que você faça a seguinte pergunta: quanto tempo dura o prazer de um adultério? De um furto? De uma mentira? De um engano? Tudo que você imaginar de pecado e aquilo que ele possa trazer algum tipo de prazer, ele é efêmero. Você vai tentar cobrir. Você vai tentar apagar os históricos do seu celular para a mamãe não ver, para a esposa não ver. Você vai tentar encobrir de alguma forma. A pegada, moçada, é que é efêmero, é inútil. Mas um dos efeitos imediatos do pecado é isso. A tentativa inútil de cobrir seus pecados com folhas de figueira. Mas vamos adiante. Eu quero chamar a atenção mesmo para o diálogo entre Deus e Adão. Aqui é onde está a pegada. Vamos lá. Versículo 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, escondeu-se da presença de Deus dentre as árvores do jardim. Medo de Deus. Ou seja, havia uma comunhão plena antes disso. Diz o texto que Deus fazia isso pela viração do dia. E agora, em vez de ter prazer em encontrar com o Senhor, satisfação, porque foi para isso que nós fomos criados, para adorar o Senhor e ter prazer nele para sempre, algo deu errado. Ouvi os passos do Senhor e se escondeu. Queridos, eu tenho certeza que não era uma brincadeira de pique-esconde aqui. Vamos lá, Eva. O Senhor terminou de contar, 31 de janeiro. Quem não se esconder, não se esconde mais. E aí, foram se esconder. Tenho certeza que essa não era a brincadeira. Mas eu quero que você perceba a mudança que aconteceu. Aquele casal que tinha comunhão com Deus, comunhão plena, agora se esconde. É uma tolice pensar que você pode se esconder de Deus. Eu vou pedir para Andrezinho, eu sei que ele está tão bonitinho aqui com a irmã Paulinha, para ele colocar aqui alguns textos bíblicos para a gente mostrar para o pessoal. Veja aí, gente, o Salmo 139, versículo 7. Só para a gente entender como é inútil tentar se esconder do Senhor. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Versículo 8. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, também lá estás. Vou só para exemplificar. Não tem como esconder-se de Deus. Se você achava, Luane, a espada do Adam, um olho de tandera incrível, era fichinha. Deus consegue estar em todo lugar. Versículo 9. Eu acho mais interessante ainda. Tentam se esconder por trás das árvores, como se Deus não soubesse o que está por trás das árvores, como se Deus não soubesse o que está por trás daquilo que você tenta esconder. Mas veja o versículo 9.
Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Queridos, será que o Deus Todo-Poderoso que criou o universo com uma palavra, haja luz e houve luz, não sabia onde é que estava Adão? Mas a Bíblia faz questão de dizer que Deus fala e ele continua a falar. Talvez essa seja a maior experiência que os cristãos podem dizer que já experimentaram: ouvir a voz de Deus. E não é ficando em transe, fechando os olhos, revirando os olhos. Não! Queres ouvir Deus falar para você? Leia as Escrituras. Então, alguns aspectos interessantes aqui. Primeiro é que Deus toma a iniciativa de ir atrás do cara que pecou. O que é que diz lá o texto? Comeu, merece o quê? A morte. Mas é um Deus gracioso. Vocês percebem a graça? Alguém que merecia morrer e Deus, o Todo-Poderoso, vai atrás. Adão, onde tu estás, Adão? Agora, o nosso Deus, ele é um Deus que fala em contraste com os falsos deuses. Por favor, Andrezinho, Serroplé. Salmos 115, versículo de 1 a 8. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dada a glória, pelo teu amor leal e pela tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles são de prata e ouro, obras de mãos humanas. Tem boca, tem olhos, tem ouvidos, tem nariz, tem mãos, pés, som algum emitem com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que nele confiam. Essa é a pegada. O nosso Deus é um Deus que fala, é um Deus que se comunica. O contraste dos outros deuses, eles não falam, eles não se comunicam. E diz mais: você que acredita nele se torna igual a eles. Mas vamos voltar à pergunta. Deus Todo-Poderoso não sabia? Deus sabia sim onde Adão estava. A pergunta não foi em que lugar você está, mas onde você está. Eu acho muito interessante que toda vez que Deus chama a humanidade, ele exige uma resposta. Toda vez. Olhe para o texto mais uma vez. Versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Versículo 10. E ele respondeu: onde você está, Adão? Eu penso que Deus sempre vai exigir que você reflita aonde você está. E às vezes ele não está falando de uma questão geográfica, mas pode estar falando, por exemplo, de uma questão extremamente intelectual. A sua mente. Em que você está pensando? Ou melhor, deixa eu me formular melhor. O que entra na sua mente que molda a sua conduta? Qual a sua filosofia de vida? Ou se pensarmos ainda, como você está do ponto de vista moral? Deus vai sempre exigir que façamos essa reflexão.
sempre. Como é que está a sua vida? Talvez hoje Deus perguntasse assim para você, ou para Adão: Adão, como é que está a sua vida? Eu sei que você está bem aí atrás das árvores, Adão. Eu sei que essas folhinhas aí não vai cobrir o seu pecado. Mas como está a sua vida? Deus esperava uma confissão de Adão. E é isso que ele espera de cada um de nós. Porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Todos nós. Eu acho interessante, gente, que a Bíblia conta lá em João capítulo 4 que Jesus travou um diálogo com uma mulher samaritana. E a conversa estava muito boa. Falaram de culto, falaram de templo, falaram de adoração, de água, de poço, de Jacó. A conversa estava boa. Até que Jesus foi direto, bem no gargalo. Jesus diz assim: onde está? Vai buscar teu marido. Ou seja, uma mulher que aparentemente era religiosa, ela ia para o culto dela lá. Uma mulher prestativa, mas onde ela estava moralmente era pecado. É buscar teu marido. E me espanta o quanto que essa mulher foi honesta, que aí vai corroborar com a minha tese. Deus exige uma resposta, espera que você seja honesto. Ela diz: não tenho marido. Aí o Senhor diz assim: é verdade, porque você já teve 5 e esse que você tem aí não é seu. Ou seja, essa inutilidade de tentar esconder os nossos pecados, o que somos pecadores, diante de Deus não vale. Diante de Jesus não vale. Agora, se a história acabasse aqui, se a brincadeira fosse só descobrir os seus pecados, expor a sua questão moral. Aliás, me permita fazer uma pergunta, gente. Se a sua vida fosse passar bem aqui, os seus pensamentos, os seus sentimentos, ou melhor, o que você fez essa semana que passou, se fosse passar bem aqui, você ficaria nesse lugar? Ou você tinha que fugir correndo? Nós nos preocupamos com o que os outros estão vendo a nosso respeito, mas nós não nos preocupamos com Deus, que tudo vê. Então, queridos, é o seguinte. Uma outra história que eu acho interessante, e eu vou convidar você para marcar onde nós estamos lendo, e ir lá para 2 Samuel, capítulo 12, porque a pessoa mais importante do mundo nessa época cometeu um pecado terrível: Davi, o rei de Israel. Então, se você acha que Biden é alguma coisa hoje, Davi era a pessoa mais importante do mundo nessa época. E cometeu um pecado terrível. Ele adulterou com uma mulher e depois cometeu um assassinato. Ele foi alguém que idealizou a morte de Urias, o esposo dessa mulher. Então, no capítulo 12, nós temos Deus chamando o profeta Natã para confrontar Davi. E eu acho muito interessante que, como Davi era a pessoa mais importante, ele não podia chegar e dizer assim na lata, né? Então ele conta uma historinha. Olha, veja só. O Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele, com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo, até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Versículo 4. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre.
Versículo 5. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar quatro vezes mais o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. História terrível, né? Agora veja a ousadia do profeta. Versículo 7. Você é esse homem. Você é esse homem. O profeta escancarou o pecado dele na frente de Davi. O rei poderia mandar matar o profeta. Mas um rei temente a Deus faz o que Davi fez. Versículo 8. Ele vai falar a profecia. Versículo 11. Assim diz o Senhor: da tua própria família trarei desgraça para vocês. Versículo 13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Vocês percebem a diferença? Que o pecado é sempre contra Deus, independentemente do tamanho. Independentemente, o assassinato é uma coisa horrível, meus irmãos. Horrível. Mas uma fofoca também é. E é sempre contra Deus que nós pecamos. Então, a pergunta é essa: onde você está nessa noite? Moralmente, intelectualmente? Essa é uma pergunta que talvez só você e Deus podem responder. Mas vamos prosseguir. Vamos ver a resposta de Adão. Versículo 12. Disse o homem a Deus: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Ele não reconhece a sua culpa. Ele reconhece o motivo pelo qual ele fez isso. A mulher me deu, eu comi. Mas ele não diz assim: Senhor, eu pequei, sim, eu comi. Foi minha vontade. Eu pequei. Essa é a expressão que o Senhor espera ouvir de cada ser humano. Eu pequei. Foi essa a expressão que o pródigo usou. Eu pequei. Essa, gente, é a diferença de uma confissão para uma justificativa. O Adão estava só justificando. Não, foi a mulher. Ele culpa a Deus e a mulher. A culpa que ele estava sentindo, a vergonha, ele passa agora. Quando as pessoas começam a dar desculpas ou justificativas, mostra que não tem desejo de confessar nem de se arrepender dos seus pecados. A grande pergunta de Deus teve alguns motivos. E me refiro a essa pergunta bem direta aqui do versículo 11. Não a do versículo 9, onde está você? Mas a do versículo 11. Você comeu do fruto da árvore que lhe proibi comer? Gente, não é que Deus é um Deus mau e mesquinho que não dá uma frutinha para a gente comer. Que Deus mais quer tudo para Ele. Não. O que estava em jogo ali era a quebra do único mandamento que existia. Era desobediência a Deus. Era não acreditar na bondade de Deus. Então Deus esperava uma confissão, talvez semelhante a Davi. Depois você pode ler em casa o Salmo 51, como Davi foi restaurado, que eu li hoje no começo do culto. A quebra de um único mandamento, se rebelar contra Deus, é a atitude mais corriqueira do ser humano não restaurado. Todo ser humano faz isso. O problema é que nós medimos os pecados. Não, isso é só um pecadinho.
E alguns dizem assim, mas pastor, eu sou uma pessoa tão boa, nunca matei, nunca roubei. Vai nivelando por baixo. Mas será que você nunca quebrou nenhum dos mandamentos? Será que você nunca contou nenhuma mentirinha assim? Uma mentirinha. O desejo do Senhor com essa pergunta é levar ao arrependimento. A grande pergunta, onde você está nessa noite, face a face com Deus? Finge que não sou eu. Finge que não é a minha voz. Finge que é o Senhor. E você está agora face a face com Deus e Ele está fazendo essa pergunta. Antônio, você comeu do fruto que eu proibi. O que é que você vai dizer para Ele? Certamente Deus espera uma confissão. Sabe por quê? Porque 1 João, vai lá, Andrezinho. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: se você confessar ao Senhor. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A pergunta que Deus faz é para confissão. Agora, caso você não confesse, eu quero ler um detalhe no versículo 8. Volte à leitura no versículo 8 do capítulo 3, que diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, e aí quando você lê essa expressão aí, soprava a brisa do dia, pode ser traduzido pelo espírito do dia, e aí, meus queridos, é uma referência ao julgamento do Senhor, ao juízo de Deus. O dia do Senhor vai acontecer. Esse dia onde ele vai voltar e vai todos se colocarem diante dele, vai acontecer. E aí, 2 Coríntios 5,17 é oportuno para que pensemos nessa noite. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim: aquele que está em Cristo, as coisas velhas, e eis que tudo se fez novo. A parada é assim: ou você está em Adão, ou você não é nascido de novo, e vai sofrer as consequências de Adão, a morte eterna, ou você está em Cristo. E as coisas velhas, tudo é passado. Tudo o Senhor perdoa. Diante de uma pergunta como essa, o Senhor exige uma resposta. Você tem que se posicionar. A hora é hoje. Hoje Deus te chama, independentemente que seja a sua transgressão. Se você ouviu Deus te chamando nessa noite, Hebreus diz assim: não endureça o vosso coração. Conclusão. A única explicação razoável para as coisas que acontecem neste mundo, tanto no macro, catástrofes e guerras, como no micro, vergonha, culpa e medo, é o pecado. Nós só sentimos essas coisas por causa do pecado. Agora, o pecado não é uma transgressão boba, é uma transgressão diante de Deus. E se você nunca confessou a Jesus, esse pecado levará você para a morte eterna. Não somos criaturas independentes neste mundo. Deus continua a falar a pecadores hoje. É a maior coisa que pode acontecer ao ser humano, ouvir a voz de Deus. Nessa noite, Deus está falando a mim e a você. A verdade é que se você não confessa a Cristo, o pecado pode endurecer o seu coração. Deus veio até Adão. Não podemos fugir de Deus. Onde você estiver, Deus o encontrará. Você pode ir para Nárnia, mas Deus vai estar lá. Então, queridos, a minha oração é que você não perca tempo. Confesse a Jesus como Salvador.
E a pergunta é: onde você está? Você está em Cristo ou você está em Adão? Estar em Adão é sinônimo de morte e morte eterna. Estar em Cristo é sinônimo de vida e de vida eterna. Nós vamos cantar um cântico, enquanto estivermos cantando, e se você encontra-se na condição de estar em Adão, caminhando para a morte eterna, confesse seu pecado diante de Deus. Reconheça que você é pecador. Creia em Jesus Cristo como seu Salvador e dê um sinal levantando uma de suas mãos que nós estaremos orando em seu favor.